Estereotipias motoras. O que é uma estereotipia? Ele é um comportamento repetitivo, motor, que é aparentemente disfuncional. Você não consegue perceber a função olhando de fora. Por exemplo, eu vou falar de algumas comuns, tá? Um indivíduo faz isso aqui, ó. Ele bate assim as mãos, né? E por conta disso mesmo chama flapping, né? Porque é semelhante de uma borboleta, né? Tinha essa comparação aqui. O indivíduo pode fazer assim, ele pode fazer isso aqui com o corpo, né? Movimentar para frente e para trás. Ele pode fazer vários movimentos repetitivos. Então aqui nós estamos falando de movimentos repetitivos, aparentemente disfuncionais. Isso aqui seriam as estereotipias, ok? 11ª, alinhar objetos. Pegar vários objetos assim, pode ser carrinhos, qualquer coisa, e botar aqui, por exemplo, numa linhazinha. Por quê? Ninguém sabe, mas essa é uma característica muito comum em pessoas com autismo. Alinhar uma série de coisas, pode ser livro, pode ser papel, um monte de coisa, o indivíduo pode alinhar, não são todos os que alinham, né? Mas existe isso de uma maneira bem forte, muitos fazem isso. E aí você vai ver em casa, tá várias vezes alinhado, e isso pode ser uma característica. 12ª, ecolalia. O que é isso? É você ficar repetindo coisas, sons que você ouviu. Então, por exemplo, eu ouvi alguém falando papai, eu fico papai, 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 papai. Carro, 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 carro. Eu fico repetindo aquilo ali para ouvir. Então, o movimento também é uma estereotipia também, é um movimento também repetitivo, também aparentemente disfuncional. Existem vários tipos de ecolalia. A ecolalia pode ser na hora, né? Ele ouve uma coisa e fica repetindo, ou ela pode ser depois, ela pode acontecer tardiamente. Eu ouço uma coisa e muito depois eu vou repetir. Muitas vezes é uma fala de um desenho, tem indivíduos que falam de um desenho inteiro, de um filme. Tem outros tipos também, mas eu não vou especificar aqui. Esses são os dois mais importantes e mais preocupantes no campo da ecolalia. 13ª característica, sofrimento extremo frente à mudança. O indivíduo vai todo dia para a escola num certo caminho, né? Pega o carro ou vai a pé e vai no certo caminho. Mas por algum motivo, naquele dia, sei lá, a empresa de água abriu ali e aí não pode o carro passar lá, ou vai acontecendo alguma coisa, a gente vai passar por outra rua. Você passa por outro e esse indivíduo começa a sofrer, ele tem uma crise, ele começa a gritar, ele começa a chorar, ele começa a bater. Por quê? Porque fez uma coisa diferente naquele dia. Uma coisa diferente daquilo que está estabelecido na rotina. Então, várias dessas quebras de rotina, quebra dessas expectativas, podem gerar um comportamento disruptivo. Por quê? Porque isso traz um sofrimento. 14ª, dificuldade em transições. O que é a transição? Por exemplo, você está na escola, vai para o intervalo e depois volta ao intervalo. São transições, são mudanças de contexto, ainda que elas sejam previsíveis neste caso, né? Porque todo dia acontece. São mudanças de contexto. Eu estou numa atividade e vou mudar para outra atividade. É uma mudança. Então, todos esses períodos de transição podem trazer também algum prejuízo. Então, neste momento, você vê que esse indivíduo está sofrendo, ele está tendo dificuldade, e aí você anota aí porque é uma característica. 15ª, padrões rígidos de pensamento. Quando a gente vive na realidade, no mundo real, a gente sabe que as coisas são flexíveis, são mutáveis. Então a gente fala uma coisa e a gente põe uma regra, por exemplo, a gente não pode fazer tal coisa, ou pode fazer tal coisa. Num outro contexto, aquilo pode mudar. Aí você fala, não, nesse contexto aqui pode. Aí a criança vai aprendendo essas maleabilidades que a gente precisa para a vida real. Indivíduos com autismo podem ter muita dificuldade com isso. Então eles impõem um padrão rígido de pensamento e aquilo é muito difícil, às vezes, de você desfazer, né? Então, às vezes você fala uma frase despretensiosa, fala assim, nossa, é sempre bom comer uma batata, e no outro dia não tem batata. Como assim não tem batata? Não é sempre bom comer? Então é sempre que tem que comer, tem que comer todo dia. Por que não tem a batata? Isso é um padrão rígido, tá? Isso é só um exemplo bobo, mas isso se aplica a vários domínios aí da vida cotidiana do indivíduo. Próximo, interesse extremo ou restrito a um assunto. Isso aí, gente, é a coisa mais comum. É claro que você vai ver isso no indivíduo que ele tem um autismo mais leve, ele fala, ele consegue ter uma cognição preservada ou quase, e ele tem interesse em alguma coisa, é dinossauro, é inseto, ele fala só daquilo, é difícil para ele falar de outro assunto, difícil para ele você engajar em outra coisa, ele tem o que a gente chamaria normalmente de uma obsessão, ele tem uma obsessão por alguma coisa, e isso também vai trazer depois uma série de prejuízos para o indivíduo. Isso também não dá para observar na criança pequenininha, na criança um pouco maior a gente vai progressivamente vendo isso mais acontecendo. Rituais de saudação. O que significaria isso? Quando o indivíduo vai saudar outro, né, ele vai cumprimentar, ele vai fazer aquilo sempre da mesma maneira, de uma maneira fixa, rígida. Quando a gente sabe que a gente cumprimenta de uma forma, depois de outra, é flexível, né? Mas as pessoas com autismo podem ter um padrão fixo,
É um ritual mesmo que ele faz para saudar outra pessoa. Necessidade de fazer o mesmo caminho. Eu já falei disso, né, na questão da mudança, das mudanças que podem ser difíceis para o indivíduo, mas especificamente essa mudança pode ser difícil. Para um lugar que você vai todo dia, quando você faz outro caminho, isso pode ser bem difícil para essas pessoas. Hipo ou hiperreatividade sensorial. Por exemplo, nós estamos aqui num ambiente e eu posso estar ouvindo algum barulho. Esse barulho, normalmente, ele é tranquilo para todo mundo. Mas uma pessoa fala, não, tá com barulho, tá muito barulho. Ela sente mais aquele barulho. Ela sente mais, eventualmente, o calor. Ela sente mais, eventualmente, o som. Outros sons que estão vindo, que estão perturbando. A luz pode ser muito para ela. Ou pode ser menos também. Ela pode ter uma hiporreatividade, ela pode sentir menos, às vezes até dor, né? Às vezes o indivíduo se incomoda com alguma textura que você fala, pô, isso aqui não dá nem pra sentir, ela se incomoda enormemente, mas em compensação, às vezes uma dor que você fala, puxa, ela passou por um negócio que é uma super dor, ela não expressou. Não é assim, tem algumas pessoas que são hipo e outras são hiper. Uma mesma pessoa pode ser hiporresponsiva num aspecto sensorial e hiper em outro aspecto. Cada indivíduo forma aí uma questão particular nesse sentido aí. 20. Cheirar ou tocar objeto. Quer cheirar, quer tocar tudo, vai buscando. Então, é claro que bebês pequenininhos fazem isso, mas isso acaba continuando, aí nesse caso, como uma característica no autismo de algumas pessoas. Isso vai, à medida que o tempo vai passando, que isso normalmente vai sumindo, em algumas pessoas isso pode continuar. Quer cheirar tudo, quer lamber tudo, quer botar a mão em tudo. Por quê? Justamente por essa exploração do ambiente por conta dessas alterações sensoriais. 21. Apego incomum a certos objetos, a determinado objeto. Então, às vezes, o indivíduo tem Veja, mais uma vez, né? Tem muitos indivíduos um desenvolvimento típico que tem lá o seu cobertorzinho, né, seu paninho, a sua naninha que anda para tudo quanto é lugar e tudo bem. Mas, quando isso acontece de uma maneira muito extensiva, durante muito tempo, ou de uma maneira muito intensa, né? Isso pode sim ser uma característica do autismo. Então esse apego muito intenso, enquanto uns têm um apego a um tema, que só fala daquilo, só aquilo, né? Esse interesse fixo e restrito, para outros se manifesta como um interesse por algum objeto específico. E por fim, como último aqui, recusa de determinado alimento. É claro, você vai falar assim, mas meu filho também não come salada. Mas não é isso, não é essa a questão. Primeiro que essa recusa, ela é uma recusa muito enfática, muito determinada. E ela acaba acontecendo, muitas vezes, para vários alimentos comuns, né? Muitos, inclusive, desenvolvem aquilo que a gente chama de seletividade alimentar, que é um problema gravíssimo do autismo, né? Coisas que precisam estar presentes para justificar o diagnóstico. Precisa não ser melhor explicado por uma deficiência intelectual, que é uma outra condição que também pode apresentar esses déficits. Precisa aparecer na primeira infância, ainda que o diagnóstico possa ser depois, tá? Precisa aparecer na primeira infância. Essas características precisam estar presentes lá já. E terceiro, e esse é o ponto, precisa ser clinicamente significativo esse prejuízo. Às vezes tem uma ou duas ou três características aqui, mas não de uma maneira que prejudique a qualidade de vida. Então tá tudo certo. A gente só configura o quadro quando você tem um prejuízo.